TVC é a TV mais perto de você. Nós estamos aqui na padaria, Padureira, né? Aqui ao meu lado está o ex-prefeito Ricardo Queiroz, presidente do PMDB aqui do diretório aqui da cidade de Maricá. E eu marquei essa entrevista para sanar algumas dúvidas, né, que estão aí pendentes sobre uma reunião que aconteceu com o presidente da Alerj, o deputado Paulo Melo. E eu convidei aqui o Ricardo Queiroz para que a gente pudesse conversar e mostrar para você, né, que a verdade tem que prevalecer sempre. Dúvidas só deixa cada vez mais o eleitor confuso e gera fofocas e gera boatos que não levam a lugar nenhum. Boa noite, prefeito. Boa noite, TVC, boa noite, Ricardo, nossos amigos. Nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas. Então, qual é a sua dúvida? Queria que o senhor passasse para a gente o que aconteceu nessa reunião que estava presente o senhor e Marcelo Delaroli, né, que comentava que ele seria o candidato do PR, que já teria se definido a candidatura dele em cima do apoio direto do deputado Antônio Garotinho. E após essa reunião, parece que o quadro mudou. O que tem de verdade nisso aí? Bom, eu entendo, né, que quem deveria falar sobre a candidatura dele seria o próprio Marcelo, né? Mas como não foi uma coisa para que se escondesse, né, não foi uma reunião, digamos assim, a portas fechadas, ao contrário, foi uma reunião bastante ética. Marcelo se mostrou uma pessoa bastante ética. Eu vou dizer o que eu já falei para o Paulo Celestino, já outros jornalistas me perguntaram. O Marcelo, sempre, nas minhas reuniões, e você sabe disso, ele se declarava, né, como uma pessoa que não seria candidato a prefeito e que ele me apoiaria. Tá? É evidente que ele é uma liderança. A liderança tem que ser respeitada. E ele tem um grupo. E esse grupo dele, evidentemente, é natural, né, se sentir em condições de que o Marcelo fosse candidato a prefeito. O Marcelo foi convidado a ir a Brasília, né? E, é claro, por uma liderança, né, o governador Antônio Garotinho convidou o Marcelo para que o Marcelo fosse candidato pelo PR. O Marcelo, de uma maneira bastante ética, né, eu gosto de frisar isso, deu satisfação desta reunião ao presidente da Alerj, o deputado Paulo Melo. Porque o Paulo Melo, o Marcelo, ajudou a dar a votação do Paulo Melo aqui em Maricá. E nesta reunião, uma vez que o PMDB tem um candidato, o PMDB, o governador, o presidente da Assembleia, Paulo Melo, tem um candidato em Maricá, e esse candidato, né, pré-candidato, né, porque a convenção não tem, sou eu. O Marcelo fez questão, né, perante ali a nossa conversa, de se posicionar desta forma, de que ele não viria candidato em função que ele nunca disse que seria candidato, né, que ele tinha sido convidado a participar dessa reunião, que o grupo dele queria muito que ele fosse candidato, o que é natural, qualquer grupo político, né, mas que ele, Marcelo, por uma questão de ética e fidelidade ao deputado Paulo Melo, quis ouvir isso do deputado Paulo Melo. E foi isso que foi acordado. Né? O Marcelo tem outros sonhos, né, que ele, acredito que ele deva revelar os seus sonhos, né? Mas na questão da candidatura a prefeito, ele mais uma vez, que em momento algum ele nunca disse para mim que seria candidato. Ele sempre afirmou que ele me apoiaria. E ele mais uma vez ratificou essa postura por N razões, entre elas razões familiares, né? O Marcelo é casado com a minha sobrinha, né? E eu sempre também deixei isso bastante claro, deixei ele sempre bastante à vontade. A minha sobrinha, eu falei para ela, você, Pamela, tem que acompanhar sempre o seu marido, sempre o seu marido. Se o seu marido vier candidato, é a ele que você vai ter que ficar, certo? Mas ele sempre disse que não ficaria contra. Então, eu acho que os sonhos dele, né, as pretensões dele, ele deve dizer,
né? Ele acredita que ele vai dar essa entrevista. Ele é uma pessoa que não tem razão nenhuma porque não dá entrevista, porque ele deve estar trabalhando muito, ele trabalha, né? Tá? Mas o objetivo da reunião foi, primeiro, eu tenho uma reunião periódica com o deputado Paulo Melo. E nessas reuniões a gente vai, né, acertando as porcas, né, vai acertando os caminhos para a futura vitória nossa. Certo? Mas, E aí, como o Marcelo também estava junto, aproveitou-se e fez essa reunião. para que a coisa fique assim bem clara, né, para que não restam dúvidas, então o que ficou decidido e palavreado pelos membros que estavam ali, em especial, né, o Marcelo, que ele não viria candidato e que ele iria apoiar já aí a pré-candidatura do ex-prefeito Ricardo Queiroz. É isso que ficou decidido nessa reunião, juntamente com o prefeito da Lei. Eu entendo que essa reunião não foi específica para isso, Acabou sendo. Até porque o Marcelo nunca disse para mim que seria candidato. O que estava havendo era em função, vou repetir, acredito eu, desse grupo grande dele, que ele é um líder. O Marcelo é hoje uma liderança política dentro do município e tem que ser respeitado. Esse grupo queria que ele fosse candidato. E ele corajosamente, né, tomando uma postura até de palavra, ele, não sou candidato, né, estou com o senhor, no caso, apoiando a minha candidatura. E isso foi, não que tenha a reunião do Paulo Melo com o presidente foi específica, não, isso aí não foi. A reunião, dentro da reunião, mais uma vez, foi reafirmado essa posição dele. Ele, evidentemente, deve estar esperando para falar pela postura ética dele, eu até gostaria que você esperasse essa reportagem. Ele deve se reportar ao ex-governador Garotinho para falar dessa reunião. Então eu gostaria que você, eu sei que você é um cara ético, né? Estou te dando essa entrevista, mas para que isso não seja ruim para o Marcelo perante o Garotinho. Eu acho que o Marcelo vai comunicar isso ao grupo dele, ou já comunicou, enfim. Ele deve agora ligar para o Garotinho e falar: governador, muito obrigado, ex-governador, muito obrigado pelo seu convite, mas eu sou ligado ao grupo do Paulo Melo, e o grupo do Paulo Melo hoje tem um candidato em Maricá, esse candidato chama-se Ricardo Queiroz, e eu vou seguir esse grupo. Né? Então, na verdade, eu acho que essa entrevista tem que ser um recado para todos do PMDB. Né? Todos do PMDB. O PMDB tem um candidato, esse candidato chama-se Ricardo Queiroz, que vai disputar uma convenção e que vai ter muito trabalho pela frente, mas a gente não vai fingir que o PMDB tem um candidato. A gente tem um candidato. E a gente não vai ter, junto da gente, nenhum pré-candidato achando que vai subir em 2 palanques ou que vai ter 2 posturas, porque não vai ter legenda. Então vocês têm a certeza que nós não fizemos nem pauta. Estamos aqui, um bate-papo aqui, à vontade, olha, com o presidente do PMDB aqui da cidade de Maricá, no qual que ele está entrando em assuntos importantes. Por exemplo, esse assunto onde membros do PT hoje fazem parte da administração do PT, membros do PMDB fazem parte da administração do PT, ferindo o regimento interno do partido, é onde causa um mal-estar, né? E olha só, os membros, os filiados e membros do diretório que hoje fazem parte do governo, já estão sendo retirados da lista o nome deles. É porque isso tem um período eleitoral, de tempos em tempos, eu não sei, você tem que enviar para o TRE uma lista com o nome dos filiados. E essa lista já não vai constar mais o nome desses membros. Então as formalidades já estão sendo cumpridas? Já. Então corre risco dessas pessoas terem direitos políticos? Não. A gente está falando de membros filiados. Agora, de membros que têm mandato é diferente. A gente tem que tomar a postura de dar entrada na justiça, e é o que a gente vai fazer. Ainda não fez, né? Eu acho que está dependendo da resposta, né? Parece que o vereador secretário devolveu, enfim, a gente mandou por carta registrada, e aí a gente, com carta registrada, tem força de documento.
e a gente vai tomar a postura que tem que tomar. E isso vale para o atual vereador, Robson Dutra, vale para qualquer outro vereador do PMDB que for entrar no governo, saber isso. O PMDB tem candidato, pré-candidato, e eles vão ter que seguir à risca, né, a determinação que já foi tomada, inclusive, por unanimidade do diretório, de não apoiamento a esse caos que hoje se implantou no nosso município e a essa falta de compromisso com o povo. Cantarelli, estar hoje no governo é estar contra o povo. Eu acho que o povo está bastante atento a isso. Como fica a situação, por exemplo, de Robson Dutra, que é suplente do vereador eleito, no caso de uma possível punição, como é que se enquadraria isso? Pune o vereador que tem o mandato ou pune quem está no exercício da função? Não, pune o que, por exemplo, hoje o vereador Castor faz parte do governo. Ele tem que sair do governo e voltar para suas funções por determinação, né, legal. Ele tem que voltar para suas funções de vereador. Caso ele não volte, ele tem duas opções. Ou ele pede o desligamento do partido, e aí o partido vai aceitar o desligamento dele. Ou né? não. Se ele ficar no partido, não. Se ele continuar no governo, a gente vai aceitar o pedido. Se ele não pedir... Porque aí ele vai ter um tempo para trocar de partido ou não. Agora não. Ah, não, sim, agora tem. Antes de setembro tem. Ele vai ter até setembro para trocar de partido, mas aí ele perde o mandato, porque o mandato não é dele, o mandato é do partido. Então eu acho que ele tem que avaliar bem essa questão. Pode se transformar numa briga jurídica, mas vai ser uma coisa incomodativa na minha avaliação, tá certo? E o vereador, caso perca o mandato, o suplente assume. Então, o vereador Robson, que já assumiu, continuaria como vereador do PMDB, desde que também continuasse a manter, né, as funções do partido, regimento interno, enfim, toda a determinação do diretório municipal. PVC é a TV mais perto de você.